pessoal, bem-vindos a mais um TV Edifier. Estou aqui com uma presença que dispensa apresentações, né? Grande Lobão. De Kleber. Muito obrigado aí por ter participado aí, ter vindo no nosso programa. E hoje vamos bater um papo, né, com uma das figuras mais importantes aí da história da música brasileira. Também, não só da música, como um grande escritor, um grande artista, né, que atua em várias áreas. E vamos começar o bate-papo falando um pouco sobre a sua primeira iniciação musical. Como que começou? Bom, olha, eu comecei... minha família, eu não sou uma família de músicos, né? Uma família de automobilista, mecânico, meu avô mecânico, piloto, minha mãe era pilota. Eu gostava de música, mas não tinha essa coisa. Mas o que aconteceu... Eu tinha um sítio lá em Petrópolis, eu tinha 3, 4 anos, uma coisa assim, e num determinado carnaval, o meu primo, que tem 10 anos mais do que eu, ele tinha 13 anos, na época eu achava que 13 anos era uma idade, cara, 13 anos, muito velho, e ele ganhou da minha avó uma bateria, Armando Engril, é uma bateria que pouquíssimas pessoas conhecem. E ela tinha ainda um layout daquelas baterias de jazz dos anos 30, que tinha aquelas coisas de madeira, né? Sei. E de couro, etc e tal. E como meu avô dava muita chopada, ele tinha um barris de chope, todos de madeira, quando eu olhei para a bateria, eles estavam montando ela toda de madeira, eu pensei que era um barril de chope. Eu falei, por que estou fazendo com... Eles tinham um boliche lá grande, né? E era um pé de rito alto, eles montavam as coisas todas lá. E aí eu olhei, estava no meio do carnaval, eu me lembro disso, e estava começando as marchinhas do ano, sempre todo mundo queria ouvir qual era a marchinha, era o hit do momento, né? Eu me lembro que estava, começava, daquele ano 63, eu acho que era, vem cá seu guarda, bota pra fora esse bolso que estava, foi 62, com um pão de bico no bolso, foi ele. E aí eles estavam montando e eu estava todo carnavalesco por causa das marchinhas. E meus amigos do meu primo todos montando a bateria, bererê, eu olhei aquele instrumento esquisitão, não sei o quê. E eu falei, pô, deixa eu sentar, eu sentei, né? Aí peguei a baqueta e comecei, vem cá, seu gado, comecei a tocar, um bumbo já acompanhando. E aí eu fiquei animado porque meu primo falou, ué, ele já toca naturalmente acompanhando com o pé e o bumbo sincronizadinho. Então eu já saí tocando. E aí fiquei muito animado. E quantos anos você tinha? 3. Aí o que aconteceu? O meu primo tinha que estudar e eu ficava lá no sítio todo só com a bateria pra mim. Comecei a tocar. E aí comecei, eu tive uma aula só de bateria, que o cara era cego, eu querendo espurrar, eu tinha baqueta e tocava em casa, eu tocava nos travesseiros em caixa. Aí eu fui na bateria do cara lá e ele me ensinou um rock balada, que era tim. Eu fiquei insultadíssimo, eu falei, pô, eu quero... Não, bateria é um instrumento de acompanhamento, né? E aí com 6 anos minha avó me deu uma bateria. E aí eu fiquei tocando Jovem Guarda, aquela Golden Boys, Silver Boys, The Fevers, eu tocava aquilo tudo, né? E com 7, 8 anos eu comecei a tocar violão, porque minha mãe tinha um Delvecq, esse modelo Seresta, que eu tenho agora uma réplica igualzinho. Um som incrível, diga-se de passagem, né? Um som que perdeu pro folk, né? Pararam de fabricar isso. E eu uso muito hoje em dia, né? Eu recuperei esse violão Delvecq. Fabrica ainda, Delvecq? Não, mas o Nerto tomou um porre, fez um Frankenstein, fez esse violão que eu tenho, fez um Frankenstein com o braço Fender, o corpo era Seresta. Depois eu pedi para ele tirar o braço, botar todo o shape tradicional e ele me deu de presente. Eu, mesmo cheiro, assim, fiquei emocionadíssimo, né? E eu componho muito nesse violão, até hoje, e eu tinha um Taylor e tudo mais, eu vendi porque Seresta tem um som muito mais legal e cordas fica na área, aquelas cordas pompom, né? Tem que ser aquelas cordas pompom. E eu gosto muito de poder também dar uma força para a indústria brasileira, né? Os luthiers são muito bons. Então eu comecei a aprender muito cedo. Mas violão eu tocava, eu era mais, queria ser baterista mesmo, se bem que minha mãe sempre falava, ó, você só como hobby, hein? Pelo amor de Deus, não vai ser músico, não sei o quê.
Aí chegou na Copa de 70, eu tinha me mudado para Ipanema, e aí o Brasil foi campeão, aí a gente dava festinha na minha casa, eu tocava sempre bateria lá, tocava Beatles, aquelas coisas. E as pessoas na euforia foram lá em cima do terraço da minha casa, desmembraram a bateria para fazer, claro, comemoração, e furaram as peles todas, perda total. E aí eu falei com a minha avó, a bateria já estava... Para vocês terem uma ideia, o pedal da bateria era de feltro, parecia aquele churrasco grego, que você tira um espeto e bota aquelas coisas. Então era um monte de camada de feltro, borboleta, então, assim, e aí tudo couro, era totalmente datado, né? Aí minha avó me deu uma bateria Pinguim, modelo Ringo Starr. Aí, cara, teve um salto quântico. Comecei a tocar, Black Sabbath, Deep Purple, Grand Funk, que foram os principais bateristas. Eu com 13 anos já estava tocando aquele Soul Sacrifice aqueles solos do Grand Funk, tem no seu, eu sabia tocar tudo aquilo. E você tinha algum baterista predileto naquela época? Naquela época eu tinha o Don Brewer, que era o baterista do Grand Funk, o Bill Bruford, baterista do Yes, né? Também. Fui acabar tocando com uma Patrick Moraes que tocava muito com Sim, depois que eu tinha que tocar aquilo tudo, a gente tocava Close to the Edge, tocava o repertório do Yes todo. E o Ian Pace também, né? E o John Bonham, eu acho que. E o Joe Morello. Joe Morello? O Joe é do Dave Brubeck IV. Do Dave Brubeck, que gravou o Time Out. Eu comecei a gostar de jazz, né? Então eu gostava muito do Morello. E esses eram os caras, né? Eu tinha. E o Dinho dos Mutantes, aqui no Brasil. E então foi, de 70 foi um salto quântico. Eu comecei a tocar muito, tocava horas e horas. Eu botava um fone, Tokumi, aqueles fones. Sim. E aí botava vitrola e saia tocando junto, passava horas. Eu tinha um terraço lá em cima, trancava. E aí foi toda a minha formação musical ali. Aí com 13 anos eu comecei a querer tocar violão clássico. Aí comecei a estudar violão clássico para a escolinha do Maestro Guerra Peixe. E lá comecei com o Nélio Rodrigues, comecei a estudar violão clássico da Lobos, Padre, Choro, né? Música espanhola. Que foi muito bom para minha formação musical, para composição principalmente, né? Eu fiquei com essa coisa, eu fiquei numa de... Aí teve uma época que comecei a ter rejeição de rock, aquela síndrome de dignidade intelectual, queria ouvir Vila Lobos, o Hermeto Pascoal, pessoal, coisas chique. Eu passei por isso porque eu sou bacharel em violão erudito. Então eu sei exatamente o que você está falando. O Albêniz. O Albêniz, Astúria. Paco de Lucia, né? Sevilhanas, né? Torroba também adorava. Né? Então eu adoro. Aí em 91 eu voltei a tocar violão clássico, passei 4 anos estudando os movimentos da mão e usei o violão como fisioterapia. Eu estudava 14 horas por dia. Passava 40 minutos só olhando assim, enviando, porque eu perdi o pinça. Então eu tive que ter outras vias neurais para poder mexer o coisa. Então eu voltei a estudar muito violão. A partir de 91 a 95, né? Então eu tenho esse background, violão, bateria. Quando chegou a 73, eu tinha o quê? Uns 14 anos, 15 anos, o Secos e Molhados ia gravar o segundo disco e ia ser em temporada. Aí me chamaram pra tocar no Secos e Molhados. Nossa. E eu era fã dos Secos e Molhados, mas minha mãe falava, maconheiros, não, isso de jeito nenhum. E aí eu não saí. No ano seguinte eu estava aqui com ser maestro, aquelas coisas, né? Mas você chegou a tocar ou acabou? Não, saí tocando. Mas no ano seguinte, um amigo meu, ele me colocou na música, depois 10 anos depois, ele que bancou o Senado de Cinema. Esse cara foi o cara que mudou minha vida, né? Porque eu jamais, por livre espontânea vontade, eu iria procurar uma banda de rock como o Vima, né? Que estava ensaiando no Teatro Casa Grande em 75, e eles estavam com a Marília Pêra numa peça de teatro. E o Nelsinho Mota estava casado com a Marília Pêra, era o produtor. E aí esse meu amigo que estudava no São Vicente de Paula falou, vamos ver o Vima no Bruni, Copacabana. Aí fui lá, torcendo o nariz, mas impressionado, ainda mais. Já era o Rage? Não.
Lulu era o fundador do Vima. Ah, tá. Mas a formação eram duas pessoas do módulo 1000, que era o Candinho Batera, grande batera, e o Luiz Paulo Simas, que foi o primeiro cara de sintetizador no Brasil, que fez o Plim Plim da Globo. E o Lulu na guitarra, não tinha o Rich ainda. Era um quarteto. E Fernando Gama, que é um dos melhores baixistas que eu conheço. O Rickenbacker, ele é um acústico. Puta som, fiquei impressionadíssimo com a banda, mas fingi que eu não podia gostar de rock mais, que eu não seria erudito, etc e tal. Voltei pro colégio numa semana seguinte, praticamente, ele na Modern Sound, que a gente falou da Modern Sound, que ficava nessa mesma galeria do Cinema Bruni, tinha a Modern Sound, que era a meca de discos importados, material eletrônico, etc e tal, que nossa formação foi na Modern Sound. Ele estava lá comprando um disco, esse garoto, e encontrou com o Lulu Santos. Aí, Lulu, eu sou seu fã, vim na semana passada, aquela história. Ah, legal. E aí, qual é o próximo show? Ele falou, agora não tá, porque o baterista saiu, nós estamos sem baterista. Aí ele falou, foi aí que perpetuou o apelido, porque o apelido não estava, tipo, falou assim, lá no colégio tem um cara que toca muito bateria, um excelente baterista. Qual é o nome dele? Lobão. Ah, gostei desse nome, Lobão. Pô, traz esse cara aí, não tá afim de tocar. Disse, não, a gente tá ensaiando lá. E aí o que ele faz? Ele pega um táxi, bota minha bateria escondido de mim e monta lá no teatro. Aí ele falou, vai lá tocar. Eu falei, não vou tocar. Eu já tinha até desmontado minha bateria, não estava tocando. Não, eu peguei a sua bateria, sequestrei ela, levei pro teatro. Vai lá, cara, toca. Aí eu fui lá só de sacanagem. Aí eu falei, gosto de rock, eu tocava na escola de samba inteira na bateria, eu tinha levado a escola. Cheguei, com licença, e os caras acharam o máximo. Eu falei, porra do caramba! E o Rich tava vindo, né? E eles estavam querendo botar elementos brasileiros, aquela coisa toda. E então, ao contrário de chocá-los, eles acharam o máximo, não sei o que, eu fiz uma jam session. Aí depois, logo em seguida, fizeram uma reunião fechada, em que todos disseram, não, mas esse cara vai dar problema, a mãe é super protetora. O Rich queria botar um cara do Scaladácida, que estava atrás, porque ele era do Scaladácida de São Paulo. E o voto que deu foi o próprio Lulu. Deu ao Lulu, dizendo, não, eu quero esse cara, eu sou o dono da banda, eu quero que esse cara entre, eu vou investir nesse cara. E aí o que acontece? Eles estão indo para São Paulo, para temporada aqui com a Marília Pêra, está fazendo uma peça chamada Feiticeira, que era uma espécie de autobiografia musical da Marília. E aí eles iam passar por Campinas, Santos e vinham para São Paulo. E a mãe ficou maluca, não, de jeito nenhum, não sei o que. Eu falei assim, mas cara, não é só uma banda de rock, é Marília Pêra, Nelsinho Mota. Aí ela exigiu do Nelsinho Mota ir para a delegacia ser meu tutor no juizado de menores, cara. Aí o Nelsinho Mota, até hoje, a gente brinca, foi meu tutor. E passou a tutela para o Rich, que era casado com a minha mulher desde aquela época, que eles davam meu remédio todo dia. E aí a gente veio para São Paulo. Comecei minha carreira com 16 anos. 16 anos, exatamente. Todo mundo me tratava como caçulinha, né? E aí, eu entrei no meio musical, parei de estudar, nunca mais saí. E como que o Patrick Moraz entrou, chegou no Vima? Pois então, aí teve o Festival de Saquarema de 1976. Porque ele já tinha gravado o Relay, já tinha saído do Yes, né? Não, ele estava no Yes. Ah, ele estava no Yes. Yes. Olha só que engraçado. Ele veio pra cá porque ele fez o disco dele, Story of I. Sim. Ele chamou os percussionistas brasileiros, fez um monte de vários nomes, estava aí. E aí, nessa vinda, ele casou com uma brasileira. E aí, em 76, esse Festival Saquarema, todo mundo falou, pô, o Patrick tá aí, etc e tal, tá empolgada, estava grávida, era modelo internacional ali. E aí, pô, o Patrick Moraz, o Patrick que é marido, né? Os Mutantes eram muito fortemente influenciados pelo rock. Toda a banda de rock brasileira na época, e essa era o top de linha, né? Todo mundo assim, caramba, o Patrick Moraz. Aí, é suíço, né? É suíço. E o que aconteceu? A gente se encontrou na matriz ali numa casa de fazenda lá em Saquarema, e ele conheceu o Luiz Paulo e o Lulu. E
ficaram amigos, falaram Paraná, trocaram ideias, né? Ele achou interessante. Falou, olha, nós temos uma banda, não sei o que, Vima, rock progressivo, pô, legal. Mas nós não tocamos em Saquarema porque o nosso baixista pegou hepatite, a gente foi de hold, carregando a boleia no caminhão. E aí, uns 2 meses depois, a gente foi tocar no auditório do Bennett, que é um colégio lá no Rio de Janeiro. Mano, tocando, não sei o que, a gente tá tocando, não sei o que, daqui a pouco. O Patrick Moraes com a Super 8 entra no palco assim, estarrecido, assim, filmando a gente. E eu falei, pô, tá filmando a gente, que loucura. Aí quando terminou o show, ele estava assim, completamente boca aberta, cara, que puta som. Ele viu aquelas coisas bem brasileiras, que eu talvez esse samba, o meu solo de bateria tinha muita coisa de escola de samba, não sei o que. Puta bateria de 2 pontos, 8-2, né? Dama, né? E era um show muito bom mesmo, eu vi, mas era uma puta banda. E ele ficou super impressionado. E aí começou a falar assim, porra, eu tô a fim de gravar o próximo disco, mas eu queria gravar como banda, porque aí o pessoal que o relacionamento com o IES estava muito ruim, que era uma ego trip terrível, disse, você não pode imaginar, a gente vai fazer jogo, cada um tem uma suíte presidencial, cada um usa um microcassete na lapela para poder espionar o outro, a gente chega no quarto do hotel, todo mundo liga as torneiras para fazer barulho, todo mundo vive sussurrando. Eu falei, que loucura, eu pensava que essa era super amor, hippies, né? Assim, não, homens de negócio terríveis, e aquele show business cruel. E aí ele entrou na banda, aí foi uma coisa incrível, porque ele entrou na banda, ele passou 9 meses juntos e foi justamente foi o finalzinho do rock progressivo para entrar no punk, né? E aí vieram vários empresários para ver, ele fez um lockout no estúdio da Polygram, passou 1 mês fazendo audition para empresários como Steve Faioli, Cavalo, Ruffalo, o Peter Grant, todo mundo vinha para assistir, todo mundo vai ter turnê mundial, vamos para Genebra, estava todo mundo meio que nessa, né? E aí chegou um determinado dia, aconteceram 2 coisas que acabaram com a banda. Primeiro, o Advento Punk, ele foi renovar tinha que sair do Brasil, aí ele ia sempre para o Uruguai, mas naquela vez ele teve que tratar uma coisa na Suíça, quando ele chegou, ele foi até a Inglaterra, quando chegou com uma mala de disco da Stiff Records. Aí tinha Sex Pistols, Buzzcocks, Elvis Costello, Clash, tudo aquela safra nova e assim, acabou. E ao mesmo tempo eu casei com a mulher dele na época. Então viram 2 impossibilidades totais para acontecer. Quando ele chegou, eu estava na casa dele, morando na casa dele, né? Então, eu vi o Lulu falando sobre isso. Foi horrível. Eu era muito garoto, fui envolvido, no cárcere privado, passei 4 anos numa situação muito louca. Mas aí pronto, ali eu fiquei, a banda acabou, né? E aí eu fiquei meio que session musician, né? Gravei com Walter Franco, Luiz Melodia, e aí conheci a Marina Lima. Aí nesse ínterim eu fiz bandas como Liminha, Liminha e Guto Barros, era um power trio, depois fui tentar fazer um power trio com 2 Arnaldos, o Arnaldo Batista e o Arnaldo Brandão, não deu também. Fiz um quarteto com Liminha, Sérgio Dias e Márcio Montarroios, e também não levantou. E fiquei fazendo essas experiências, tocando com melodia, substituiu o Luiz Carlos da Black Hill, que a banda toda era Black Hill, que gravou o Bico de Circo, né? Aí fiz um turnê. Aí quando eu cheguei na Marina, aí eu formei uma banda, que na verdade era um amigo de infância, o Zé Luiz, que entrou pra banda e me chamou, eu substituí o Claudinho Infante, que era um batera que eu dei aula com o Claudinho, nós éramos num colégio, ele mais novo que eu, puta batera, né? E aí a gente chamou o Guto Barros, que estava vindo da Flórida, de Boston, o Júnior Romeris, que era nosso amigo também, fiz uma banda de amigos de colégio, exceto o Paulinho Machado. E aí o Ali Salomão era o diretor, controle de cena, né? O diretor da Marina. E aí a gente ia lançar o disco, que era Olhos Felizes, é o segundo disco da Marina, no Teatro Ipanema, turnê, uma temporada. E nessa temporada tinha muita coisa, tinha uma companhia de teatro chamada Das Drupas, trouxe o trombone,
fazendo a vespertina. 6 horas, nossa, matinê. E aí a gente falou, vamos dar um ouvido, né? A gente estava fazendo uma peça, aquela coisa toda. Aí a gente vai assistir, antes do show, a peça, né? E aí tem um sujeito lá, que é um surfista, cujo nome do personagem era Lobão. É mesmo? Aí eu soube que o Chacal que escreveu a peça, ele tinha tirado de mim o personagem, né? E quem era? O cara era o Levandro Mesquita. E tinha uma hora que eles paravam e chamavam o Ricardo Barreto, eles sentavam e começavam a tocar as músicas. E eu fiquei achando aquilo legal, porque nós estávamos naquela época de fusion, jazz, rock progressivo, num beco sem saída. Então a gente queria fazer um repertório, fazer umas músicas meio complicadas, sabe quando você estava sem forma, né? E aí eu falei, porra, esses caras, aí tá o Tupac, o Elvis Costello, aí de repente veio aqueles caras tocando música de 3 minutos, com refrão, umas letras super interessantes, umas músicas, eu falei, cara, vamos procurar esses caras, a banda toda, no final, a gente foi se apresentar, Lobão, muito prazer, Lobão. Aí os dois se encontraram, eu falei assim, pô, vamos se encontrar. A gente foi para a Estrada do Joá, levamos a banda toda, e aí a gente começou a tocar as músicas, pelo Guto Baixo, pegou, ele tinha uma coisa meio arrítmica, assim, batata frita, não sei o quê. Aí o Guto falou assim, peraí, ó, vamos fazer meio Beatles, clang, 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 clang. Agora vamos fazer assim, você, aí arrumou toda a coisa e a música saiu. E aí isso tudo no primeiro. E o nome Blitz foi você. Aí assim, o Police ia tocar no Brasil, nós tinha uma turnê no Terceiro Mundo. Aí eu falei assim, a gente tem que arranjar uma coisa sonora que em qualquer lugar do mundo você entenda. Preferência um monossílabo, uma coisa flat. Sim, eu falei, Blitz, tem um Police, tem um Blitz. Aí, eu nunca associei isso, né? Eu levava muito a Blitz, eu não me associei, porque era uma coisa muito familiar para mim, infelizmente. Aí quando eu falei Blitz, aí o Evandro, super hippie, na época eu já era no New Wave, eu era o único carioca New Wave, porque o carioca é meio retardatário, né? Então tinha aquele cabelo parafinado, ainda era tudo hippie. Aí quando ele ouviu o Blitz, pô, brother, gente, super paz, a gente é muito cósmico, muito amor, Blitz é muito violência, não tem nada a ver com a gente. Eu falei, pô, então tá. A gente ia tocar no Caribe, que era um nightclub que tinha ali. E ele tava namorando a hostess do Caribe. Tá, eu tô tocando lá em casa, o telefone toca, é a hostess. Eu falei assim, olha, gente, tem uns lambilambes aí, botar na praça, pô, qual é o nome da banda? Eu falei assim, olha, a gente tá aqui discutindo o nome da banda, eu dei um palpite aqui, já foi rejeitado, e ninguém ainda compareceu com outro nome. Ele falou, pô, mas... então, qual foi o nome que você deu? Eu dei Blitz. Blitz do Caribe, pô! Pá, desligou na minha cara. Eu falei, olha, acho que foi um pequeno acidente aí. Acho que a banda vai se chamar Blitz, de qualquer maneira. E aí foi, Blitz do Caribe imprimiu o que foi. Aí eu falei pra ele, pô, cara, vamos dar uma Blitz, a gente pega um capacete de mina, bota, a gente botava umas lanternas, entrava todo mundo dando Blitz na plateia, né? E aí começou uma coisa super teatral, mas a Blitz era mais, não tinha as meninas, e a banda, em vez de ter o coro das meninas, era uma coisa meio Roxy Music, meio Frank Zappa, tinha um naipe de saxofone com guitarra. E era muito mais complexo, era muito mais musical. E foi minha culpa também de ter colocado as meninas, porque eu comecei a tocar na Gangue 90, e aí achei que era legal colocar as meninas na banda, né? E eu acabei também arregimentando todas as formações da Blitz. A primeira foi com o Júnior, depois entrou o Arnaldo Brandão. Aí o Guto, que entra e sai, foi embora. Ficou sem guitarrista, ficou só com o Ricardo Barreto. O Billy Forgeri era meu amigo de quarto da Gangue 90, que eu trouxe para a Blitz, porque ele foi gravar o Cena de Cinema, passou o tempo morando na minha casa. Era na minha casa, no meu apartamento, que a gente saiu a Blitz. Então ele estava lá com o menino polybug dele. E o Antônio Pedro, ele entrou na banda porque eu estava no power trio do Lulu, que estava lançando de leve, a gente tocava, eu, o Antônio Pedro, que saiu dos Mutantes, e o Lulu. E aí, com essas gigs todas, eu botei o Antônio Pedro, chamei o Billy, dei um toque de chamar em garotas, o Barreto chamou a namorada que tinha amiga dela, que era a Fernanda Abreu, e aí foi formada a formação original, foi aí. Clássica. Nossa, que legal. E aí você falou
da sua parte de baterista, depois de violão, né? E a parte de cantor, né? Pois é, cara, isso foi um acidente terrível na minha vida, porque eu não queria ser cantor, eu detestava ser cantor. Sabe, na minha rua, aquela coisa muito pelada, o último é o goleiro, né? Então, quando você ia formar uma banda, o último era o cantor, né? Era guitarrista, baterista, pô, você não faz porra, não canta aí. Então, eu achava degradante ser, eu como baterista, era degradante, humilhante ser cantor. E eu era tímido, eu em vez de dançar, nas festas de dança, eu ficava dentro de uma barricada de tambores, tocando bateria. Então, quando eu ia tocar no palco, eu tinha aquilo para me defender. Mas aí a Marina, ela começou a ouvir umas músicas, ela falou, você tem umas músicas legais. Quando eu estava trabalhando com ela, eu fiquei muito amigo dela. Aí eu sempre queria saber qual é a música que você está fazendo. Eu estou fazendo essa aqui. Aí eu quando estava pagando em 90, comecei a fazer Noite e Dia, que o Júlio acabou fazendo uma letra. Ela falou, o Júlio Barroso botou a letra aí. Deixa eu ouvir. Vou gravar. Eu falei, vai gravar uma música minha, que legal, não sei o quê. Gravou, estourou, puta sucesso. E aí logo em seguida me chama, eu também fiz, e ela falou, vou gravar também. E aí eu gravei bateria com ela, inclusive. E então eu me tornei um hitmaker antes mesmo de ser uma personalidade pública. Eu era um músico de estúdio, etc e tal. E mesmo quando eu fui gravar Me Chama, o cara da gravadora falou, isso não vai ser sucesso nunca, porque já foi na Marina, você canta escaniçado, música romântica, se sussurra ao ouvido da namorada, nunca rolava, né? E então, quando isso aconteceu, aí a Marina falou assim, você tem que fazer pelo menos um disco demo, pra botar, você tá cheio de música legal, pra pelo menos você mostrar pras pessoas. E aí aquele cara lá da bateria do Vimana, que me botou no Vimana, Inácio, saudoso Inácio, ele era vice-diretor do Ibope, ele tinha 22 anos, era muito novo, gênio da matemática, já estava com uma grana, falou, pô, vou pro estúdio do Chico Batera, de 8 canais, e bancou um mês lockout lá para poder fazer essa reunião de músicas e fez tudo de graça. Então a rapaziada que chegou lá foi Lulu Santos, foi fazer backing vocals, era Lulu, Marina, Jim Capaldi e Richie, backing vocals. Antônio Pedro tocou baixo, Billy Forgeri nos teclados, o Marcelo Susequins também apareceu, tocou. Então era uma formação, todo mundo tocou de graça. O Barreto também no Homem Baile tocou. E a Blitz estava meio adormecida, né? A gente ia tocar, não dava certo, só tocava em lugares caídos e nunca tinha uma chamada. Então a gente fez o disco e chamou-se Cena de Cinema. E era um disco sem pretensão nenhuma, um disco de demos. E eu gravei voz, assim, nunca tinha gravado, mas assim, tipo, tá aí, fica aí. E nesse meio tempo, isso foi em novembro de 80, não, foi em 81. No final de 81, novembro, a gente gravou isso em novembro, de outubro a dezembro de 81. Em fevereiro de 82, o Evandro consegue, um cara da EMI ouve, porra, essa música aí, você não soube, isso vai ser um hit. Na hora, os caras chamaram a banda toda pra gravar vamos gravar essa música agora, tipo assim, Instant Karma, sabe? A gente entrou no estúdio da EMI e gravou Você Não Soube Me Amar. Cara, a gente gravou na segunda-feira, os caras prensaram na terça, aí os caras não tinham tempo pra botar o lado B, aí tem uma parte da música, amor, você tá... Aí o cara fala, nada, né? Aí os caras botaram só essa parte do lado B, sabe? Se botaram no lado B era mudo, só tinha nada. O compacto, isso na terça-feira o compacto estava pronto, cara, na sexta-feira tá em primeiro lugar em tudo que é lugar, em rádio, foi assim, um instante, Overnight Sensation, né? Aí estourou a Blitz, estourou toda, e só que tinha um detalhe, como eu tava com esse disco pendente, não era disco, era uma demo, aí o cara veio a saber, o diretor lá, e falou, não, o baterista tem um disco, tem que acabar com esse disco. Eu falei, pô, lá fora ninguém tem uma banda, faz um disco solo, eu nunca vou ser cantor, cara. Não, tem que vir aqui picotar. Eu falei, não vou picotar, não vou fazer isso. Então você não vai assinar. Aí eu tava pau pérrimo, eu ia de São Conrado até Botafogo de bicicleta, eu comprei a bicicleta com a gravação do Walter Franco, uma bicicleta escalóide, 3 marchas, magro, cara, só comia uma mortadela por dia, um pão sanduíche. Quando cheguei lá,
já na primeira semana, os caras pegaram uma advance, o cara tava com um puta de uma van, o outro comprou um sítio em Friburgo, lá paupérrimo, né? E os caras contando com a minha pobreza e, pô, não tinha onde cair morto, eu não queria ser cantor, nem pensava, eu queria... Na verdade, eu formei a banda pra ter assim, pô, eu sou baterista e ter mais músicas, aí eu falei, porra, mas, pô, tá bom, então pensa só. Então, pô, pelo menos para o cena de cinema, que a gente tocava na cena de cinema, Love para as 10, Homem Baile, Amor de Retrovisor, tinha 4 músicas. E eles iam gravar uma música da Jovem Guarda, cara, que não era nem deles. Eu falei, pô, bicho. Aí o Evandro chegou e falou assim, pô, Loba, o negócio é o seguinte, agora nós somos pintores brasileiros. Então eu sou o John Lennon, o Barreto e o Paul McCartney. Você, se quiser, fica no de George Harrison, então a gente faz 10 músicas por disco. Uma é sua. Eu falei, cara, esse não pode ser um controle de qualidade, a gente tem 4 músicas que são muito melhores do que essas músicas, tem um monte de injeção de linguiça aí. Não vai dar. Eu falei, então não. Aí, cara, eu falei, então eu vou assinar com músico de estúdio. Aí eu gravei o disco todo, ganhei uma graninha de período de gravação. Pô, era tratado como escravo, né? Era senzala, todo mundo já super ganhando grana advance, não sei o que, lá paupérrimo, os caras contando com isso. Aí nesse meio tempo, eu soube de uma amiga minha que a Isto É queria fazer a capa da Isto É na semana seguinte ia ser Blitz. E aí eu, muito matreiramente, me achando totalmente na razão, cheguei assim, pô, Evandro, sabe, eu pensei, eu acho que eu vou assinar. Pô, aí eles tinham uma dependência psicológica, porque eu era o cara que concebia a banda, eu era um músico já experiente, tinha experiência de estúdio, eles eram atores, né? Então eu era necessário ali. Pô, vamos celebrar! Eles foram muito ingênuos, cara, no meu conto. E eu falei, pô, então. E eles mesmo nem precisei convidar. Então você vai participar da entrevista já. Eu falei assim, puxa, claro, tem entrevista, puxa, capa. Olha, eu fui muito malandro, porque falei, foi o que mais falei na entrevista. As capas todas, eu tô no centro da foto. A capa sou eu, não sei, parece que eu sou o cantor, fiz de sacanagem. E aí pá, esperei até segunda-feira. Quando chegou na segunda, antigamente só saía na segunda-feira. Aí eu tava sem dinheiro até pra comprar revista, cara. Eu pedi pro jornaleiro, falei, me presta essa revista, eu preciso dessa revista, eu só tinha dinheiro pra pegar o ônibus e ir até Aí eu peguei uma páginas amarelas, né, o telefone, e aí você a Vitor, tinha aquele cachorrinho, falei, simpática essa, vou lá. Aí peguei a fita do cena de cinema, a revista, peguei um puzum, fui até lá, bem-vindos à casa do samba, eu não saquei esse detalhe. Entrei lá, falei, por favor, quero falar com o presidente. Quem é você? Não, eu sou isso aqui, rapaz, eu joguei a revista. Imediatamente, em 20 minutos você tinha assinado o contrato. Caramba! Aí telefonei pro Evandro, pô, correu um pequeno imprevisto, Evandro, deu esse carioca, né? O que foi? Eu falei assim, olha, eu assinei um contrato. Cara, ficou puto, né? E aí começou minha carreira acidentalmente, porque eu não queria ser artista solo. Tanto é que depois eu fui expulso da gravadora, quebrei a gravadora toda, assim, uma história que eu não vou contar aqui porque não tá. Mas assim, eu acabei sendo expulso e aí formei o Ronaldo e queria que só chamasse só Ronaldo. E a banda falou, não, você já tem um nome, era eu botar o Lobão. Eu falei assim, isso vai dar problema, hein? Lobão e Ronaldo não é legal. Aí todo mundo assinou como banda, o segundo disco, e eu fui expulso da banda por mau comportamento, cara. Que eu fiquei muito triste também, porque aí eu tive que, aí sim, a partir do rock and roll, eu virei um artista solo, fiz os Presidentes, fiz agora os Eremitas da Montanha, eu sempre tento puxar pra banda, acho que baterista, músico, tem essa verve, né? E atualmente, então, depois dos Eremitas da Montanha, agora você está com um trio, né? Voltamos ao Power Trio, né? O Armandaço do Cardoso, ele está comigo já há mais de 11 anos comigo na batera, batera predileto. O Guto Passos, ele é o baixista, já está comigo há 5 anos também. Estava no Eremitas, a gente fez um Power Trio. E estamos, para mim, o Power Trio acaba rendendo mais porque a gente tem que se doar mais, né? Então, os shows estão monumentais, as pessoas estão adorando muito, eu estou curtindo mais porque eu tenho que tocar, enfiar mais a mão, todo mundo também gosta, o músico gosta disso mesmo.
E Power Trio tem essa mística, né? Então estão fazendo muitos shows aí, os shows estão espetaculares, as pessoas estão amando. Eu consegui decorar já algumas músicas da antologia, eu não sou intérprete, né? Então já decorei algumas músicas do Cazuza, do Engenheiros, do Renato, então o Verizo também. Eu vi nos vídeos que O Tempo Não Para, né? O Tempo Não Para eu gravei, foi a única que eu gravei de cru, né? Eu não toquei nada. Agora que eu tô tirando, vou tocar e ontem a gente passou, no som a gente passou, mas eu não cheguei a tocar. Eu não tô firme, né? Mas tô fazendo uma coisa meio Hendrix, né? Assim, vai ficar legal pra caramba. E eu tô me divertindo, né? E enquanto isso, isso a gente tá saindo com o Power Trio. Enquanto isso eu tô me dedicando à internet também muito, né? O YouTube, eu tô com um canal que tá bombando, eu tô agora com o canal de assinantes. E esse canal de assinantes eu tenho a cozinha do Pai Lobão, que eu estou fazendo cozinhas maravilhosas. E vai ter todo mês um pocket show. Um pocket show só para assinantes. E toda semana vai ter uma live, que eu vou tratar de vários assuntos. E tem uma masterclass, que agora eu também namorei com Decadência Veca Elegância, que vai ser um bom pretexto para eu tirar do limbo aquelas gravações horrorosas dos anos 80, agora eu posso gravar em casa, eu aprendi a gravar. Então eu vou... Vida Bandida eu já gravei tudo na minha casa. Nessa antologia eu gravei todos os instrumentos dessa antologia. Eu tinha gravado para uma novela, estava fora do projeto, ele entrou depois. Mas estou a fim de pegar todas as músicas que eu acho mais legais. Quero fazer Chorando no Campo com violão de 7 cordas, fazendo mais choro mesmo. E então vou pegar todas essas músicas do meu repertório e botar na Masterclass. E também músicas que eu considero novas e músicas, por exemplo, Lullaby é uma música que eu adoro, que eu fiz em 2000, mas eu gravei só ao vivo. E agora eu gravei em estúdio. Então tudo isso vai para o Masterclass. E também estou lançando o livro agora, 60 anos a mil, que sai para o Natal. Sai a versão atualizada da minha biografia. E eu fiz uma música em maio, pro Olavo de Carvalho, e ela fecha o livro. Ela fecha o livro e ela também vai fazer parte, um epílogo musical que vai sair em todas as plataformas. Eu estou em fase de mixagem, finalização, eu vou botar a voz amanhã. A última vez eu vou fazer um órgão, que agora eu vou refazer um órgão. E basicamente é isso que eu estou fazendo agora, cheio de projetos. Né? Legal. E aí eu queria que você falasse para o pessoal, né, que assiste, que acompanha o canal, que na verdade um dos objetivos é a gente falar assim, como é possível viver de música no Brasil, né? O que você poderia falar sobre esse ofício também, né? Além da arte, claro. Eu acho o seguinte, tem que ter coragem, determinação, espírito empreendedor, criatividade e sempre ser motivado. Né? Então, por exemplo, antigamente você tinha essa coisa de estúdio, sessão. Hoje os segmentos estão muito danificados. Então, você tem um segmento evangélico gigantesco, sertanejo gigantesco. O funk não é um segmento que possa propiciar muito músico, porque é tudo muito DJ, não sei o quê. Então você tem esses segmentos estabelecidos. E o que eu acho interessante é que a cena de rock está voltando tudo para no underground. Né? Tem um aplicativo, não sei se você conhece, chamado Sound Club. Tem mais de 5.000 bandas albergadas lá, tem bandas incríveis, autorais, no Brasil inteiro. Eu recomendo, porque essa rapaziada tem muita gente assinando com selo lá fora, como Eagle Kill Talent, Far From Alaska, são bandas de Natal, né, uma puta banda. Tem o Astrovenga, que é um power trio punk progressivo, que toca em rua, que é o Christian, que é o guitarrista também tocou com a gente no Elemento da Montanha, uma tremenda banda que tem um super cult. Então nós estamos numa fase que as pessoas estão, por exemplo, essa coisa heróica, né? O cara tem um trio que toca na rua, bota a case aberta para as pessoas. Essa é a atitude que tem que ter. A pessoa tem que ter coragem. E não é essa questão, o que dá mais grana, não é. Por exemplo, eu mesmo, eu fui um dos primeiros caras a denunciar o negócio da Lei Rouanet. Né? A Lei Rouanet seria legal e deve ser para artista que está começando. Eu até usei a Lei Rouanet para a época da revista Outra Coisa, porque era um artista que estava começando.
Eu sempre mostro aquela, achei incrível aquela sua entrevista, acho que foi na Jovem Pan do Pânico, né? Você falou sobre a... Eu achei perfeito. Porque você foi de artista consagrado, eu fui o primeiro a levantar essa lebre. Então o cara, vende não sei quantos milhões de cópias, do Luan Santana, pra Lei Rouanet, pra quê? Né? É maldade, né? O Caetano, o Chico, e virou, sabe o que acontece? Virou um must você fazer. O show business começou a se enredar e não faz mais nada sem a Lei Rouanet, né? Isso é que é o problema. Filme, em vez de ser... Agora você falou evangélico, cara. Aí, uma coisa é você financiar um artista super rico, não sei o que. Agora você pegar um segmento multimilionário, já tem isenção de impostos, você vai para os estúdios evangélicos, tudo de primeiríssima ponta, porque é tudo 0% de imposto. Eu vou virar bispo. Vou importar tudo com 0% de desconto. E é engraçado que eu falei no ano passado com o Osmar Terra, que é o ministro da Cidadania, que trataria da Secretaria de Cultura. E eu falei, olha, não pode, temos que criar uma classe média, vamos ter 300 mil artistas com uma casa própria, um carrinho, uma carreira longeva, com público, sabe, você pode ser regional, mas multiplicidade, porque o Brasil não tem essa tradição, é monocultura. Na época do rock era só rock, depois era só sertanejo, depois é só pagode, depois é só funk, sabe? A gente tem que ter, e a gente tem essa riqueza cultural, então tem que aplicar isso na prática, né? Mas agora, para isso acontecer, tinha que ter um direcionamento político muito embasado, com pessoas que conhecem realmente a área, que têm carinho pela área, e não esses imbecis que estão ali, né, que não tem o menor conhecimento. Então, para quem está começando, tem que entender que esse é o métier que nós estamos conhecendo, e a única possibilidade de fortalecer o métier é chegada de pessoas com coragem de enfim, você é apaixonado por música, nada detém uma pessoa apaixonada, sabe? Então tem que, e aí você vai começando a qualificar, porque aí vai ter um fulano de tal, uma pessoa que faz um puta disco, isso puxa, sabe? Às vezes uma pessoa, né, uma personalidade que vem e pode modificar a cena toda. Então essas são as coisas alvissareiras da profissão. De repente tem um gênio ali, faz um negócio que dá aquele boom. E eu acho assim, o rock não vai nunca mais voltar para o mainstream. Eu acho isso bom, porque a gente preserva o nível de qualidade musical. Precisa de bons letristas. Eu acho que falta ainda personalidades que inventaram basicamente o rock brasileiro, né? Com letra em português, que é o Renato Russo, o Júlio Barroso, o Paulo Evandro Mesquita, Roger, etc., Cazuza, o Humberto Laguerre, toda aquela rapaziada dos anos 80 faz música em português só à direita, né? Eu acho que isso tem que voltar. E tá voltando. Agora, ideias boas e muita coragem, né? Perfeito. Bom, vamos lá então pro bate-bola final aí, né? A gente sempre pergunta assim, queria saber de você por exemplo, três álbuns assim, que marcaram sua vida, que você Bom, eu vou pensar porque eu tenho 100, né? Mas eu posso pensar assim, que fizeram a minha cabeça, pegar o Closer to Home do Grand Funk, o Close to the Edge do Yes, né? E o Live at Apollo Theater e do Edgar Winter White Trash, com a volta do Johnny Winter, um disco duplo, né? Legal. E 3 shows que você assistiu assim, que te marcaram? Bom, eu assisti um show histórico do David Bowie no Madison Square Garden em 74, né? No lançamento do Diamond Dogs. Foi um show maravilhoso, e também outros 2 shows que eu assisti, que eu fiquei maravilhado, foi o do Lou Reed, em 86, e o Johnny Winter. E tinha um baterista que tinha uma gaita desse tamanho, fazia toda a playback, vai ser espetacular. 2 shows espetaculares. O Radiohead também foi um show. Legal. E para finalizar, 3 músicos assim, que você admira, que você tem como influência? Bom, eu podia ter, assim, desde a música clássica, mas eu vou pegar no setor de bateria. Tá. Pega, assim, o John Bonham, né, o Tom Brewer e o Ian Pace e o Bill Bruford, né, são os caras que mais me influenciaram. Perfeito.
É isso aí então, pessoal. Então, queria agradecer aí, primeiramente ao Lobão, pelo Poxa, eu que agradeço. bate-papo Adorei. maravilhoso. E aí, você por ter assistido. Então é isso aí. Obrigado e até o próximo vídeo. Yes.